A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor a todos. Hoje vamos continuar Esther 3, 4 e 5. Não se esqueça de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar, se inscrever no canal para alcançar mais vidas. Vamos orar? Senhor, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder meditar na Tua Palavra. Pai, nos dá, Pai, acesso à Tua sabedoria, Senhor, para que a gente venha tirar grandes lições, Pai, das Tuas Escrituras, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. No 3 fala sobre o comecinho aqui fala sobre Amã, que ele foi se tornado, teve uma posição de autoridade, né? Foi promovido ali pelo rei Xerxes. E aqui no 3:2 diz: quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Todos os dias lhe diziam isso, mas ainda assim ele não dava ouvidos. Então contaram tudo a Amã para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhe tinha dito que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso. Foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente a ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus. O povo de Mardoqueu do império de Xerxes. Então aqui, por causa de um ato de Mardoqueu por não se curvar a Amã, houve a fúria dele, é o que causou ele querer fazer um decreto para matar todos os judeus por conta disso. A gente já sabe que já aconteceu outras histórias assim, como Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, porque nós nos curvamos somente ao nosso Deus Israel, né? Ao contrário desse povo que se curva a pessoas e aos deuses deles, né, que são feitos por mãos. Então, por causa disso, Amã, ele ficou muito nervoso. Só que o texto não fala isso, mas eu acredito que tenha sido isso, que ele não se curvou porque só se curva diante de Deus. Então ali ele já está honrando a Deus com essa atitude, né, de não se curvar a um homem. E ele faz esse decreto, ele vai até o rei Xerxes e faz esse decreto para matar todos os judeus. É selado com o anel do rei, né? Então ali houve uma grande confusão. E no versículo 15 diz isso na parte B, né? Então o rei e Amã se sentaram para beber enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Suzã. Então, quer dizer, fez o povo ali sofrer com esse anúncio, com esse decreto, e simplesmente estava nem aí pro próximo, né? E a cidade inteira achou estranho, né? Que a cidade estava perplexa. Tipo, com essa decisão, né? Por tão quê? Impactante foi, né? E aí, quando Mardoqueu ele ficou sabendo disso, ele ficou... Aqui diz que ele ficou de luto, né? Porque ele se vestiu de panos de saco, ele se jogou cinzas, né? Eles faziam isso quando tinha uma grande tristeza, quando estavam de luto. Então ele estava ali muito entristecido com essa notícia. E aí no 4:8 diz: Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Suzã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor de seu povo. Ataque voltou a Esther com o recado de Mardoqueu. Então Esther mandou o Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresentar diante do rei no pátio interno sem ter sido convidada está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu decreto, o teu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou essa resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Então aqui, o normal de todo ser humano, Esther no primeiro momento ela temeu, né? Vamos supor assim, que ela deu para trás, né? Ela quase praticamente disse assim: eu não tenho nada a ver com isso, quase.
Mas ele lembrou, tipo, você também é judia, não pense que você vai escapar. E ele falou aqui no 14, se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Então, quer dizer, Mardoqueu ele confiava tanto em Deus que ele sabia que de alguma forma Deus ia livrar os judeus. E isso é muito bonito, porque ele confiava em Deus, né? E aí continua, né? Mas você e seus parentes morrerão. Por quê? Porque ela estava negando a ajudar. Né? Era igual Jonas, né? Deus mandou ele ir e ele não quis ir e Deus fez um grande peixe engolir, né? Que pra ela era um risco também, né? Era um risco. Ela pensou, tipo, né? Ficou entre a cruz e a espada, Sim, né? porque diz que poderia morrer, né? Sim. Então é entendível. Mas aqui continua dizendo, o Mardoqueu dizendo, quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Então Esther enviou uma resposta a Mardoqueu: vá, reúna os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Então aqui esse texto nos mostra que Esther ela foi chamada para isso. Ela tinha um dia, uma data, uma hora marcada para realizar algo a favor dos judeus, né? A favor do povo de Deus, a favor de Deus, né? Porque quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos atende, ainda mais diante de uma situação de injustiça, né? E ainda acredito assim que é para honrá-lo, porque isso tudo aconteceu porque ele não se curvou, porque Mardoqueu não tinha se curvado. Então Deus ele tudo vê, né? Então aqui ela tinha uma missão, foi dada a ela uma missão. E eu acredito que esses 3 dias de jejum quer dizer também muita profundidade, sabe? Ela poderia ter falado assim, tá bom, eu vou orar e vou à presença do rei, mas não, ela quis jejuar 3 dias sem comer e sem beber nada, né? Para conseguir ali o favor de Deus sobre o rei. Que Deus interferisse nessa situação. Que Deus interferisse nessa situação, né? Então ela queria realmente chamar a atenção de Deus. E é assim que acontece. A gente não consegue chamar a atenção de Deus no raso, no muito fácil, sabe? Então é uma profundidade isso, né? Tipo, você ter que jejuar, mandar o povo todo jejuar. Sim. E ela falou, eu também, minhas criadas vão jejuar. Então, muitas das vezes, certas coisas também acontecem porque Deus, Ele quer um particular, uma intimidade, uma profundidade, né, conosco. Então, se algo difícil está acontecendo, pare e pense, Senhor, o que o Senhor quer de mim, né? O que eu preciso fazer? Ele quer mais profundidade, Ele quer intimidade, né? Então, faça algo que chame a atenção de Deus. E que normalmente é isso, né? O jejum, ele traz essa profundidade de... Muitas das vezes, não é nem o fato de, tipo assim, Deus fez porque ela jejuou. Mas é o jejum, ele traz essa espiritualidade, essa intimidade. Digamos que ele quebra barreiras no mundo espiritual, né? É isso. O que podia demorar muito mais, Deus atende mais rápido porque a barreira foi... Não que a barreira impedisse a Deus, né? Mas talvez o recado, como acontece com Daniel, né? Sim. Quando chega a bênção, o principado dá uma impedida. E o jejum é uma coisa muito séria, porque muitas pessoas levam o jejum de qualquer jeito, né? E eu vejo, a minha visão, o meu ponto de vista, jejum, ele nada mais é que separação. Não quer dizer que Deus vai fazer aquilo que você está pedindo naquele jejum. Não, porque jejum, ele é intimidade, ele é profundidade. Você vai estar mais apto a entender, a ouvir a voz de Deus, a estar mais perto de Deus, a ter intimidade com Ele. Então, o jejum, ele é crucial para a vida do cristão, porque é só assim que a gente consegue acessar coisas que talvez a gente não acessaria só... Sei lá, a oração ela é muito importante, não é isso que eu tô querendo dizer. Só vivendo, né? Mas tipo assim, tá bom, eu vou dar uma oração aqui, vou pedir pra Deus e ponto. Não, Deus, Ele quer mais, Ele quer sacrifício. Ele quer ver que você tá tentando, que você tá se esforçando.
Então isso faz, mas esse esforço não quer dizer que você vai tocar o coração de Deus para ele te falar um sim ou para ele te dar algo, não. É para você ter intimidade, para você ouvi-lo, para você conseguir acessar as coisas que ele tenha para você, né? Então é isso, eu acho que o devocional quer dizer isso, né? Muitas das vezes a gente passa por certas coisas porque Deus nos chamou para aquilo e não adianta fugir. Porque aquela no começo ela quis dar, não tipo assim, mas eu vou morrer e tal. Sim. Não, Deus ele te chamou, não se acovarde, seja corajoso. Porque aqui ela disse que se tiver que morrer, morrerei. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego falou. Eu não sei se eu vou falar certo, mas eles dizem, né? Mesmo que... Como que ele fala? Eu esqueci. Ele diz que mesmo que se... eu esqueci. Eu sei que eles não se curvam, né? Eles não se curvam, mas é muito bonito o versículo que ele deixa bem claro, né? Que ele não vai se prostrar, né? E que se ele morrer tá tudo bem, é praticamente isso. Se eu morrer tá tudo bem porque eu sei pra onde eu vou, sim, né? Então é essa certeza que a gente tem que ter. A gente não pode se acovardar de ser assim, se posicionar, né? Ser justos, obedientes ao Senhor e não querendo algo em troca. Mas falar isso. Sim. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Eu vou só fazer a vontade de Deus. Porque depois disso, se Ele não nos der a vitória, eu vou estar com Ele. Então isso nos basta. Como Paulo diz, morrer é lucro, né? Para aquele que vive na presença, para aquele que vive nos caminhos. Então é isso. Tem uma vida de profundidade, de coragem e posicionamento e obediência a Deus. Quer falar alguma coisa? Eu ia citar exatamente eles e Daniel. Né? Porque cronologicamente isso aconteceu antes de Mordecai. Né? E como Mordecai não é tão velho, talvez ele fosse uma criança sendo inspirada por eles na Babilônia, quando isso aconteceu lá. Né? Então, se a gente for por cronologia, ele chega até num contexto interessante, né? Imagina Mordecai criança olhando e falando assim, ixi, acho que eles vão morrer. Falou, ixi, não morreu. É isso que eu tenho que fazer. Ou só de ficar ouvindo as histórias, né? Porque às vezes não tinha acesso ao palácio, mas ouvia, né, nos povos. Sim, não, mas era decreto também, né? No caso da Babilônia também foi. Não, sim, mas saber de que eles foram pra fornalha e não morreram porque não se curvaram. Sim, sim. Né? Não, mas isso também foi decreto. Eu sei que foi decreto, Lucas, eu tô falando que ele talvez não tenha visto, mas ele tenha ouvido. Não tenha visto eles indo pra fornalha. Não, mas depois da fornalha também houve um decreto que Nabucodonosor fala, agora todos são obrigados a adorar o Deus de Daniel, né, quando ele volta da cova dos leões. Sim. Porque esse é o Deus dos deuses, alguma coisa assim, né? Mas mesmo que eles não tivessem que ele tivesse visto, mas se ele ouviu as histórias, sim, é como uma história de super-herói, uma inspiração. Como assim? Tipo assim, eles desafiaram, foram pro fogo, ainda não... Né? Foi uma grande inspiração. E não é diferente pra gente, né? Uma inspiração pra gente também. Exatamente. De saber que esse é o nosso Deus, ele não mudou, né? Ele faz ainda, ele faz. Você só não pode se curvar, se acovardar e confiar em Deus. Sim. É isso, né? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, obrigado. Agradecemos mais uma vez meditar na sua palavra. Senhor, obrigado. Senhor, mais ensinamentos maravilhosos. A se posicionar, a ter profundidade contigo, Deus, ser íntimos mais e mais de ti. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Tchau. Olha que